Sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu já começo mais animada porque eu tava um pouco preocupada, para falar a verdade. Porque eu tava comecei com 66,85, mas antes eu cheguei a 67, que pra mim, como eu já falei, é o meu maior peso, não cheguei a esse peso há bastante tempo. Eu tava estagnada há muito tempo atrás em 62, e tá sendo difícil chegar no 62 hoje. Então assim, é aquela coisa, quando você não dá o seu start, as coisas elas tendem a ser mais difíceis. Eu não digo piorar porque depende muito assim de como você se sente, como você se sente bem com o seu corpo, mas em relação a o que eu quero, eu não tava conseguindo chegar, né, no peso que eu tava falando, só que eu tava com 67, cheguei em 66, comecei o projeto e eu não conseguia baixar muito. E o que acontece? Nos primeiros dias, primeiras semanas, é muito mais fácil você perder e depois fica mais difícil, porque o seu corpo ele tem um período de adaptação e ele começa a se adaptar à quantidade de calorias que você está digerindo, então o seu gasto energético ele começa a se equivaler, sabe? Por isso não é interessante a gente já começar com pouca caloria, porque depois é muito complicado tirar. Mas eu não tava conseguindo chegar no 65 de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Eu sei, balança não significa tudo, mas a minha meta é chegar em 62, porque 62 já é um valor que não tá tão baixo pra minha altura, né? E eu não tava conseguindo chegar nem em 65, eu tava, meu Deus do céu, comecei o projeto, e eu não sei se vou conseguir entregar, porque eu não tô conseguindo chegar em 65. E finalmente, meus amigos, finalmente ele chegou, o 65 chegou. Eu fiz um ajuste, tá? Eu tava fazendo uma ingestão de 1.600 calorias por dia, e durante isso, na semana que eu não treinava, eu tava em torno de 1.500. Então eu fiz um ajuste para baixar para 1.500. Essa semana eu não tive refeição livre, na próxima semana eu também não terei refeição livre. Por que eu fiz isso? Porque eu tô próximo do meu período menstrual e nesse tempo, além de a gente ficar mais inchada, tem muitos desejos, muita vontade de comer muita coisa. E o que acontece quando você faz uma refeição livre ou você começa a comer um pouco fora? Você começa, talvez, a não conseguir controlar isso. É um docinho aqui, daqui a pouco é mais um pouquinho, daqui a pouco mais, daqui a pouco é muito. Quando a gente tá 100% na dieta comendo ok, eu não penso, pra vocês terem noção, eu não penso em comer um lanche. Isso não... Mas se eu comer um lanche de refeição livre hoje, eu sei que amanhã eu vou querer outra coisa. É mais complicado. Mas a gente faz. Nesse momento, pra mim, não é viável por causa desse período, sabe? Esse período é um período que eu fico muito mais vulnerável em relação à alimentação, porque tem muito desejo, envolve muita questão hormonal, é muito mais complexo. Então, pra mim, eu fiz isso. Como eu sabia que eu ia inchar mais também, eu dei uma abaixada um pouquinho, tirei a questão da refeição livre. E ontem eu acabei comendo um pouquinho de doce, mas um pouquinho de doce sim, chocolate 70%, um pouquinho a mais. Eu tenho um açaí zero que eu também tomo nos finais de semana, açaí zero com um pouquinho de granola, ok? Nada muito fora. E eu vou mostrar pra vocês o peso que estava no início do projeto. Aí uma semana depois ficou assim. E agora essa semana a atualização vou mostrar como que ficou e a minha felicidade. Eu gostei muito. Agora eu vou mostrar a foto no início do projeto, como que tá agora. E a gente já consegue perceber um pouco de diferença também no corpo. Por que balanço não é tão necessário às vezes? Porque às vezes, principalmente quando você está fazendo exercício físico de musculação, o músculo ele pode trazer mais peso do que a própria gordura. Então assim, eu tô malhando mais intenso, mais pesado, eu sei que eu tô ganhando massa muscular, então às vezes pode estar também direcionado para balança. A gente tem que ter esse equilíbrio. Nem sempre nossa cabeça é 100%. Essa semana agora eu fiquei muito frustrada, pra ser sincera. Eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entregar? Esse projeto pra mim é muito importante. Por mais que eu sei que não tem muitas pessoas que estão acompanhando, eu estou fazendo 100%. Eu sei quando eu faço uma alimentaçãozinha aqui, outra ali. Quando eu passo no sentido de comer um pedaço de chocolate e tal. Por que eu faço isso, né? Porque eu sei que é melhor comer um pedaço de chocolate ali quando eu tô com vontade e me controlar do que eu segurar e depois comer a barra inteira. Não é toda vez que eu faço, na semana eu tento me controlar bastante, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes é melhor comer um pedaço agora do que uma barra inteira depois. Porque é um momento de adaptação. Início, né, a disciplina, a gente precisa de pelo menos uns 3 meses para manter uma disciplina. Eu tô muito focada na academia, eu tô muito focada na dieta, então tá sendo bem interessante pra mim.
Eu tenho que entregar esse projeto pra vocês, eu tenho que entregar esse peso. Talvez eu chegue até antes dos 90 dias, pode ser. Mas eu vou fazer até os 90 dias o meu melhor. E é isso. A gente tem que fazer o nosso melhor, o que a gente acredita ser o nosso melhor. E se eu posso trazer alguma coisa de motivação pra vocês, é que continua, faça, persista. Às vezes a gente desanima, nem todo dia é fácil. Essa semana foi muito difícil. Essa semana teve dias que eu falei, não quero mais fazer o cardio, não quero mais fazer, eu tô muito cansada. E aí eu pensava, eu tenho que fazer pelo menos esse tanto, pelo menos esse tanto. Eu mentalizava, vou fazer isso aqui, esse é o meu mínimo, esse é o meu mínimo. O mínimo eu tenho que entregar. E aí, depois que eu chegava no mínimo, eu entregava o meu máximo, porque eu já tinha chegado no mínimo. Então assim, o que custa daqui pra cá? Que é em relação ao tempo de cardio que eu faço por dia, né? Então tá me ajudando bastante essa questão da disciplina, muito mais até do que só a questão de alimentação e dieta, alimentação e exercício físico. Tá me ajudando em tudo. Então é isso, basicamente essa é a atualização semanal, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu espero que vocês me acompanhem também no próximo vídeo. E é isso aí, vamos lá.